Olá, pessoal! Bem-vindo ao CTAcast, o podcast do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Um podcast que descomplica as principais legislações e temas atuais na área de alimentos, levando informações de qualidade ao público com leveza e responsabilidade. Eu sou Lucas Eduardo, discente do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, e serei seu anfitrião no episódio de hoje. E o tema desse episódio é um assunto que ganhou destaque nacional nos últimos meses: o metanol nas bebidas alcoólicas. Você vai descobrir o que é o metanol, por que ele é tão perigoso e o que a legislação brasileira atualizada em 2025 diz sobre o assunto. E claro, vamos desmentir as principais fake news que circulam nas redes sociais sobre o tema. E para esse bate-papo, convidamos uma profissional que entende literalmente o que vai na sua bebida. A professora doutora Eloneida Aparecida Camille, da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e responsável pela disciplina de Tecnologia de Bebidas. Seja muito bem-vinda ao CTAcast, professora Eloneida. Oi, Lucas, obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre as notícias que estão sendo vinculadas nos jornais e nas mídias sociais nos últimos meses. Professora, para começar, poderia explicar para nossos ouvintes o que é o metanol e por que a ingestão da bebida contendo metanol é tão perigosa para o ser humano? O metanol, ele é um tipo de álcool simples, também chamado de álcool metílico. A diferença é que o metanol, ele é usado normalmente na indústria química, como solvente ou até mesmo como combustível. É altamente tóxico e ele não deve, em hipótese alguma, estar presente em bebidas destinadas ao consumo humano. Por quê? Porque o organismo ele converte o metanol em substâncias altamente tóxicas, como formaldeído ou ácido fórmico. Esses compostos, no nosso organismo, ele ataca o sistema nervoso, fígado e principalmente o nervo óptico. E quais são os sintomas de uma intoxicação por metanol? A pessoa pode apresentar náusea, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça, tontura e fraqueza. E o quadro se instala rapidamente? Os sintomas dessa intoxicação não são percebidos pela pessoa que consumiu a bebida com metanol? O grande problema, Lucas, é que muitas vezes os sintomas da intoxicação eles demoram a aparecer entre 6 a 24 horas. E muitas vezes eles podem ser confundidos como uma ressaca. Isso atrasa o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. E na prática, como essa contaminação aconteceu? Quer dizer, como as bebidas alcoólicas comercializadas continham metanol, sendo ela tão perigosa para a saúde? A presença de metanol em bebidas alcoólicas não é natural e não deveria ocorrer em níveis perigosos. Quando isso acontece, geralmente é o resultado de erros de produção ou de fraudes. A contaminação pode ocorrer por uma destilação incorreta, não fazendo o descarte das frações iniciais conhecidas como cabeça. Fermentação descontroladas, principalmente de frutas ricas em pectinas, uma fraude através da adição proposital de metanol, equipamentos inadequados ou improvisados. Neste caso, o metanol encontrado nas bebidas está relacionado com adulterações intencionais, onde o etanol ele foi substituído por outro etanol que na sua composição continha metanol em excesso, que é o caso do etanol combustível. Na maioria dos casos, isso acontece fora das indústrias regulamentadas. Empresas clandestinas ou falsificadores compram etanol combustível ou até mesmo metanol, que é bem mais barato e acabam misturando em bebidas artesanais ou adulteradas, vendendo como se fosse uma cachaça, uma vodka, gin ou até mesmo vinho. Então, já sabemos que a presença do metanol em bebidas é proibida, que provavelmente a presença de metanol encontrado nas bebidas alcoólicas indica fraude por adulteração. E essa proibição está estabelecida em legislação? Muito boa pergunta. Sim, a legislação brasileira não proíbe totalmente o metanol em bebidas alcoólicas,
mas estabelece limites máximos de concentração para contaminantes como ele, por meio de normas, identidade e qualidade. A Lei 8.918, de 1994, ela define regras gerais sobre padronização, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas alcoólicas no Brasil. Em 2024, a Instrução Normativa número 140 do MAPA consolida normas para vinhos e outras bebidas que define parâmetros analíticos para fiscalização, incluindo contaminantes como metanol, com limite máximo de 20 mg em 100 ml de bebida. Recentemente, em 31 de outubro de 2025, o Ministério da Saúde e a Anvisa reforçaram essa proibição, publicando novas notas técnicas após o aumento de casos de intoxicação. Fiquei com uma dúvida sobre ser ou não ser permitido a presença do metanol em bebidas, porque a professora acabou de citar que existe um limite estabelecido por legislação, limite de 20 mg de metanol em 100 ml de bebida. Sim, a legislação nacional ela permite traços naturais de até 20 mg em 100 ml de bebida, resultantes do próprio processo de fermentação. Então, o metanol pode estar presente por processo natural? Eu havia entendido que a presença do metanol em bebida só aconteceria se o produto fosse fraudado. Eu preciso explicar um pouco melhor essa parte, Lucas. Pode ser que os ouvintes também estejam com a mesma dúvida. O metanol, ele surge naturalmente em pequenas quantidades durante a fermentação da matéria-prima vegetal, a partir da quebra de pectinas presentes em frutas, cereais e da cana-de-açúcar. No processo de destilação de bebidas provenientes da fermentação alcoólica, o metanol é o primeiro composto a evaporar, por ter um ponto de ebulição mais baixo, em torno de 64 graus Celsius. E o etanol já tem um ponto de ebulição próximo a 78. Essa primeira fração, chamada de cabeça, ela é imprópria para o consumo e deve ser descartada. Já a fração final, denominada cauda, concentra compostos como propanol, butanol, álcool isoamílico, além de alguns ácidos graxos, voláteis e ésteres, que podem também conferir sabor e odor indesejável, devendo também ser descartado ou controlado. Quando o fabricante ele não faz esse descarte corretamente, o metanol acaba se misturando ao restante da bebida. Por isso, é de extrema importância que o fabricante siga práticas de produção adequadas, utilize matérias-primas de qualidade, além de realizar testes regulares para detectar a presença de metanol nos lotes de bebidas produzidas. Muito bem, professora. Chegou a hora do nosso quadro especial, Mitos ou Verdade, com a professora Eloneida. Pronto, professora? Prontíssima, vamos lá. É verdade que o metanol é utilizado em pequenas quantidades pela indústria para deixar a bebida mais forte? Mito. O metanol, ele não é usado para deixar a bebida mais forte. Ele é um contaminante tóxico e proibido. A presença de metanol, reforçando acima de 20 mg em 100 ml de bebida, indica uma adulteração criminosa. Ok, vamos para a segunda pergunta. É possível descobrir se uma bebida tem metanol só pelo gosto ou pelo cheiro? Mito novamente. O metanol não altera significativamente o sabor ou o cheiro da bebida. Somente uma análise laboratorial é capaz de identificar sua presença. Terceira pergunta. Toda cachaça artesanal tem risco de conter metanol? Depende. Se for uma cachaça artesanal registrada, com controle de produção, selo fiscal, o risco é praticamente nulo. O problema está nas bebidas vendidas de forma clandestina, sem inspeção. Última pergunta. É verdade que o risco de intoxicação por metanol está associado apenas a bebidas destiladas? Então cerveja está liberada? Cerveja praticamente não representa risco de contaminação por metanol, porque o processo de produção não passa por destilação, apenas por fermentação. No processo de fermentação, até pode surgir quantidades mínimas de metanol, mas elas ficam muito abaixo do nível tóxico.
O risco maior está nos destilados como cachaça, vodka, uísque e o gin. E com tanta notícia circulando, o que o consumidor precisa saber para se proteger? Primeiro, nunca compre bebidas sem rótulo, lacre ou selo fiscal. Desconfie de preço, muito baixo do que o normal. Garrafas reaproveitadas, rótulos com letras borradas, lacres rompidos. Se tiver qualquer sintoma após consumir uma bebida, como dor de cabeça forte, visão turva, náusea, confusão mental, procure atendimento médico imediato e informe que pode ser intoxicação por metanol. Excelente orientação, professora. Outra informação importante é que, além da notícia falsa, estão circulando nas redes sociais golpes comercializando teste falso para detectar metanol. Sim, a Secretaria Nacional do Consumidor alertou que muitos desses testes vendidos online não têm nenhuma comprovação técnica. Então, não compre testes caseiros para detectar metanol. O único método seguro é análise em laboratório, principalmente os credenciados. Perfeito, professora. Acho que conseguimos desmistificar muitas notícias e informações erradas hoje. Agora, para fechar com chave de ouro, uma mensagem final para quem nos ouve. Eu diria que informação é a melhor forma de prevenção. Consumam bebidas de procedência conhecida. Confiram sempre o rótulo e o selo fiscal. Oh my God! É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio do CTA Cast. Hoje falamos sobre o assunto do metanol nas bebidas, temas de muita importância para a sociedade. Espero que tenhamos atingido o nosso objetivo de divulgar informações para a população com leveza e responsabilidade. Agradeço imensamente a professora Eloneida por ter compartilhado tanto conhecimento conosco. E se você curtiu o episódio, aproveita para seguir o CTA Cast na sua plataforma favorita e também nas redes sociais do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Eu sou Lucas Eduardo e esse foi mais um episódio para te ajudar a entender melhor o que vai no seu corpo, com consciência e segurança. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!